sentido que eu gostaria de ver questões mais concretas, por exemplo, políticas públicas sendo engendradas nos 3 entes federados, nos municípios, nos estados e na União, para conter esse racismo institucional, secular, impregnado nas instituições, nos aparatos discursivos, naquilo que a Althusser chama de aparelho ideológico, mas, sobretudo, em nós, nas nossas subjetividades, nas nossas almas. Eu gostaria de ver. A gente tem que interrogar esse problema como um problema nosso, e aí eu concordo, sem estabelecer necessariamente culpados. Nós sabemos que há uns mais culpados que outros, certamente. Podemos cobrar muito mais desses aí, mas esse é um problema nosso. Eu me pergunto, por exemplo, nós temos aí 12 anos, mais de 12 anos, de gestão petista, uma gestão complicada, porque envolve uma coalizão de partidos que não necessariamente se afinam ideologicamente e programaticamente com o PT. Mas nós temos 12 anos de governo petista no âmbito da União. A gente pode se perguntar, nesses 12 anos, quais foram as prioridades desse governo no sentido da inclusão, da justiça social. Foi pela via da educação, de qualidade, ou foi pela via do consumo? Quanto as nossas polícias deixaram de matar ao longo desses 12 anos? Quanto elas se humanizaram? O quanto os números das mortes nas periferias de pobres, em especial de pobres negros, caiu ao longo desses 12 anos. Recentemente, no Cabula, 14 pessoas morreram numa chacina. Os laudos do Instituto Médico Legal apontam que eles foram executados. Eles foram executados. Não havia confronto. Entretanto, o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia não quis fazer a reconstituição do crime, porque sabe que a reconstituição do crime apontaria para a execução. Execuções sumárias, pena de morte no vácuo da legalidade, não é uma novidade no nosso país. Entretanto, nós temos lá um governo de centro-esquerda que deveria ter, pelo menos, modificado os números. Essa disputa que nós temos que fazer aí por dias melhores, por um mundo melhor, envolve políticas públicas, sim, na área de educação, saúde, moradia, infraestrutura urbana, cultura fundamental, o acesso às artes vivas, a equipamentos de cultura. Envolve tudo isso, políticas públicas, envolve projetos de lei que já estão tramitando nessa casa, mas que não avançam, o projeto de lei que põe fim aos autos de resistência, o fim do crime de desacato, que é um projeto meu, que põe fim ao crime de desacato, que é um absurdo. Mano Brown agora viveu uma experiência terrível por conta disso. Nós temos uma CPI, olha que coisa bacana nós conseguimos instituir uma CPI que vai trabalhar na investigação das mortes dos jovens negros. E a gente viu que nessa CPI, a gente está tendo que discutir questões que a gente achava que já estava resolvida. Por exemplo, é óbvio que o Brasil não vive uma democracia racial. É óbvio que o racismo no Brasil ele é insidioso, ele é institucional, ele tem várias formas de manifestação. Mas há pessoas nessa CPI negando a existência desse racismo. Ou seja, a gente retrocedeu 10 casas. A indiferença existe porque o imaginário das pessoas está configurado de tal maneira que nesse imaginário o negro está num lugar, assim como os viados estão no seu lugar. Outro dia eu estava fazendo xixi no banheiro do cafezinho da Câmara, do plenário da Câmara, e um deputado entrou e me viu lá e falou em alto e bom som: eu sou do tempo em que viado sabia qual era o seu lugar. Ou seja, no tempo dele, viados não podiam disputar ombro a ombro com ele o Congresso Nacional. Viados não ocupavam espaços decisórios. O mesmo serve para a comunidade negra. O dono da Cherokee, que foi abordado pela polícia na frente do Zona Sul, ele não foi abordado por acaso. No imaginário desse homem, um negro não pode ser dono da Cherokee. E se ele se aproxima, ou ele é motorista, ou ele é ladrão daquele carro. Então, a disputa é essa disputa por imaginário. É uma disputa por palavras. É uma disputa que envolve a dimensão da cultura, o hip-hop. Mas a gente tem que compreender, nós não podemos esquecer que as pessoas ocupam posições de sujeito. Posições de sujeito. Uma posição vem pela etnia, é verdade. Mas uma outra posição vem pelo gênero. Eu recebi no WhatsApp uma série de vídeos de traficantes ou líderes de quadrilhas espancando mulheres nas periferias porque elas se envolveram com policiais afetivamente. Eu recebi vídeos de WhatsApp em que quadrilhas executam rivais com uma crueldade absurda, o que aponta para o fato de que, sim, os negros estão morrendo pela presença do Estado,
ou seja, de uma polícia despreparada, excessivamente militarizada, que identifica o inimigo, e esse inimigo é o pobre e o negro, mas também os negros estão morrendo pela ausência do Estado. Ou seja, quando o Estado falha, quando não há equipamento de cultura, quando não há acesso à política de educação, quando não se pode ter a vida com pensamento, a cultura da preservação da vida, os embriões de Estado surgem, como as milícias, o tráfico de drogas, para promover também esse tipo de crueldade. Então, uma mulher negra, ela tem a sua miséria ampliada por duas posições de sujeito. Já estou concluindo. O mesmo serve quando uma pessoa é negra, pobre e homossexual. E aí o movimento hip-hop tem que fazer a sua autocrítica da sua misoginia, do seu machismo e da sua homofobia, ainda muito presente. É preciso fazer essa autocrítica. Se nós queremos avançar na desconstrução dessa cultura do ódio, da violência, do extermínio, a gente vai ter que aparar as nossas arestas internas e compreender que essa disputa é uma disputa de imaginário. É uma disputa política, é essa que a gente está fazendo aqui. É uma disputa por leis, por aprovar projetos de leis que são importantes. É uma disputa por políticas públicas no âmbito do poder executivo, é fundamental. Portanto, que o movimento tenha discernimento, tenha distância do poder para poder criticá-lo e cobrar as políticas públicas, mas é antes uma disputa por imaginário, o lugar que ocupamos no imaginário das pessoas. Muito obrigado. Agradeço ao deputado João Willis.